Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal. Quero agradecer a você que está aí ligado conosco, para que a gente possa junto pensar no assunto que interessa bem a você. Semana passada a gente falou e viu lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 28 a 34, dizia assim que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E é uma alegria muito grande para nós, porque, de qualquer forma, Deus vai estar do nosso lado. Então, essa resposta para nós é uma resposta de muito valor, de muita segurança. É uma afirmação que nos deixa felizes. Só que nós temos que cumprir aquele primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o primeiro. Segundo, a mim mesmo. Eu amo a Deus, amo a mim mesmo, e eu não estou pecando contra Deus por causa disso, porque Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar a mim mesmo, né? Tem gente que fala: não, isso daí não está certo. Amar a mim mesmo, sim, lógico. Amar a mim mesmo e amar o próximo. É isso aqui que Deus nos pede, não só pede, mas manda, né? Esse aqui é o importante. Mas, hoje, nós vamos trazer uma pergunta. O que é a oração? O que é a oração? E isso se baseia em conversas que a gente às vezes escuta. Duas pessoas conversando. O que é oração mesmo? O que é oração? Tem várias definições. Oração, em primeiro lugar, é um diálogo com Deus. Ah, mas está conversando com Deus, Deus já está morto. Não é essa, às vezes a notícia que chega nos ouvidos de uma forma ou de outra: Deus morreu, Jesus morreu. Não, é confusão pura isso. Diálogo com Deus, porque Ele é uma pessoa, Deus é vivo, Jesus é vivo, ressuscitado. Deus não morre, né? Deus é um espírito. Então, o diálogo com Deus, porque Ele é vivo, escuta o que eu falo, e ai de quem não escutar o que Ele fala, né? Ele fala e fala com todas as letras, para que nós possamos ouvi-lo também. Foi essa a resposta para mim, e eu quero partilhar com você. Então, oração é um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Oração é também um impulso do coração. É um olhar lançado ao céu de alegria, não é? Ou um clamor. Ou você ora quando você está feliz, que já se diz assim que é um louvor, muito embora essa palavra louvor quase que você não escuta, nem eu, mas a oração é também um louvor a Deus, um agradecimento a Deus, ou um clamor, pedindo que Ele nos socorra na nossa aflição. Então,
é um impulso do coração, como falou aqui. Porque na sua aflição, na minha aflição, nós já ligamos direto com Deus. Meu Deus, me ajuda, me socorre, me salva, me auxilia. Essa é uma oração. Que a oração não é aquela que você pega um papelzinho e fica falando, que também é oração, mas é uma oração lida. E essa daqui é a oração, aquela que brota do coração, aquela que vai direto a Deus. Porque na nossa aflição, Ele vem em nosso socorro. Então, na provação, é um reconhecimento do amor de Deus. Não é isso? É uma elevação da alma a Deus. Quanta coisa é, né? Oração é tudo isso. É uma elevação da alma a Deus. Com fé. Com fé. E se não for com fé, fé quer dizer eu acreditar nesse Deus a quem eu estou pedindo. Acreditar que Ele pode e eu não posso. Ele pode tudo, inclusive o impossível, e eu não posso. Sou pequeno. Então, essa é a oração, sabendo, quando nós fazemos a oração com fé, sabendo que Ele nos atende e pode fazer o impossível na minha vida e na sua, porque só Ele pode fazer o impossível, realizar o impossível. Mas de que forma nós vamos nos aproximar de Deus? Olha, a humildade é a resposta mais, vamos dizer, mais correta. Porque quem vai orar a Deus, vai no momento de necessidade, pedir a Ele alguma coisa, quem pede é porque precisa. Então a gente vai com humildade, né? Igual aquele publicano do Evangelho, da parábola do Evangelho, publicano que se lançou, prostrou-se pedindo a Deus: Pai, me socorre, me ajuda, eu não sou digno de olhar para o Senhor. Então, é a oração da humildade, é quando a gente consegue fazer esse exercício da humildade diante de Deus. E lá em São Paulo aos Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e seguintes, parece que é 26 a 28, são dois. Diz assim que nós não sabemos orar como convém. A gente pede coisa que não vai ser bom para nós. Mas, quando a gente confia, o Espírito mesmo ora em nós. Com gemidos, ele fala assim, com gemidos inefáveis ou inexplicáveis. Porque a linguagem do Espírito Santo é diferente da nossa, principalmente quando ele eleva ao Pai o nosso pedido. Então, aí está, quando nós temos dificuldade em orar, vamos abrir em São Paulo aos Romanos 26, ele fala que o Espírito mesmo vem em nosso auxílio e ora por nós a Deus. Sabe o que nós precisamos e ora por nós a Deus. Então, por isso é que eu digo sempre, vamos falar mais do Espírito Santo, vamos recorrer mais ao Espírito Santo. Foi Ele quem ficou com a incumbência, é Ele o porta-voz de Deus em nosso favor, é o Espírito Santo. Então, nós precisamos pedir, porque Ele vai orar em nós. Então, e com a certeza de que, diz na palavra de Deus,
todo aquele que pede, recebe. E o Evangelho não mente. O Evangelho não mente. Todo aquele que pede, recebe. Olha, graças a Deus. Graças a Deus. Todo aquele que pede, recebe. Quantas mil vezes nós temos que repetir isso para nós mesmos? E diz mais ainda, aquele que busca, encontra. Então, por que às vezes a gente não recebe? Porque a gente não busca. Ou não acredita, ou não sabe. Então é isso, que agora nós vamos ver mais, falando direto do tema, mais específico de hoje. Vamos ver São Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículos de 20 a 25. Preste bem atenção. São Marcos 11, 20 a 25. Nos diz assim: no dia seguinte, pela manhã, primeiro eu quero dizer o título desse texto é Fé em Deus e Poder da Oração. Fé em Deus e Poder da Oração. E diz assim: no dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto à figueira, quem passou? Jesus e os seus discípulos. Ao passar junto à figueira, viram que a figueira secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira, como secou, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, como ela secou até a raiz. Como que diz, o Senhor viu? O Senhor prestou atenção? Então Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se ele não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, ele obterá esse milagre. Bom, né? Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Mas quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe os vossos pecados. O que significa? A gente vai na certeza. Jesus nos manda aqui, olha, pede, se você acreditar que vai acontecer tudo que você pediu, vai ser dado para você e o milagre vai ser atendido, vai ser feito. Agora só tem um caso mais sério aqui. Para mim, para você, para nós, quando a gente pede, a gente tem que estar desarmado do ódio, né? Eu não posso ir com o coração cheio de ressentimento e rezar, meu Deus, me dá paz, me dá tudo que eu preciso, me cura da minha enfermidade, que é o que mais Jesus fazia. Aí ele vai dizer, olha, a sua enfermidade vai ser curada quando você tirar o ódio do seu coração. Aí vai ser curado porque com o coração cheio de ódio a gente não recebe cura. Então é isso que Jesus deixa essa observação para nós. Porque nós precisamos do perdão de Deus. E o perdão de Deus, quando Jesus foi curar, ele perdoava pecado e curava doença.
Isso naquele tempo que ele andou na terra. Agora você diz, terminou com isso, já não arrependeu-se, continua fazendo a mesma coisa pela sua palavra. Quando Jesus quer nos curar, ele primeiro nos perdoa, quando nós pedimos, e depois ele cura, porque o perdão já é uma cura. Quando nós recebemos o perdão de Deus, e para dizer assim que o erro, o pecado, a maldade é o que nos traz a doença junto. Então, está explicado para nós que o perdão de Deus é uma cura. Então, quando a gente vai fazer a nossa oração diante de Deus, é preciso que a gente vá com essa certeza, mas também vá desarmado de ódio, né? Porque senão não vai funcionar. E às vezes a gente pede, não recebe e nunca analisa, por que eu não recebi? Então tem alguma coisa que precisa ser revisto na nossa oração. Então, e a Bíblia inteirinha está falando disso, que a gente precisa de acreditar, de ter fé em quem? Em Jesus Cristo, naquele em quem a gente deposita a nossa confiança para que a gente possa ser atendido. Então, tudo que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Mas ele dá essa advertência para nós. Então, eu ou você nos colocamos diante de Deus, que ali é eu e Deus, você e Deus. Então a gente diz assim, às vezes a gente coloca, reza por mim, não é normal isso? A gente às vezes fala assim, a primeira oração não é uma reza, é uma rezação. A oração é essa conversa com Deus. Então quando nós vamos orar, que é melhor do que rezar, né? Que vem quase na mesma, mas é mais forte a expressão. Então nós nos colocamos ali, é eu e Deus. Eu e Deus, eu preciso falar com Ele, dizer, meu Deus, eu creio que o Senhor tudo pode. Como falou aquele cego lá no caminho, numa estrada que ele estava esperando. Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. O leproso que não tinha mais aonde recorrer, a quem recorrer, ele diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele disse, eu quero. Então, para a gente saber assim, que para ele não tem nada difícil, quando o cego pediu para ele, me cura, Senhor. Aí ele disse, o que é que você quer que eu faça? Aí ele disse, que eu veja. Ora, Jesus sabia, ele era cego, o rapaz era cego. E Jesus perguntar para ele, o que é que você quer que eu faça? Porque Jesus quer que eu e você digamos para ele o que é que está acontecendo na minha vida, que só ele pode dar um jeito. Então a gente às vezes tem uma forma de orar como se Jesus fosse uma pessoa muito distante de nós. E ele é alguém muito íntimo, muito próximo. Na verdade ele é o nosso irmão, né, em Cristo. Nosso irmão. Em Cristo somos todos irmãos. Então ele diz assim, o que é que você quer que eu faça? Que eu veja, Senhor. No mesmo ele disse, então vê, enxerga, pode ir. E aquele coitadinho sai com aquela capa nas costas, gritando de alegria, porque foi curado. E às vezes a pessoa é cego, mas não é cego espiritualmente. É cego fisicamente, mas espiritualmente ele é uma pessoa que tem uma visão plena da bondade, da grandeza e da misericórdia de Deus. Então é isso a mensagem que eu queria trazer para dividir com você hoje, para repartir, para partilhar com você.
E eu peço ao Senhor que abençoe a mim, abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe os seus projetos de vida e nos conduza na graça. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.